mais uma vez reunidos nesta plataforma, nesse benefício que a tecnologia propicia à doutrina espírita, que são as reuniões online através dos aplicativos de reuniões. Queremos agradecer imensamente a Gisele por ter atendido o pedido da nossa querida Zunara e marcado este momento para nós, né, esse dia de hoje, para nos falar. A Gisele, ela Gisele Riso, iniciou na evangelização infantil na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, na cidade de Cascavel, em 1987, no Paraná. Foi evangelizadora infanto-juvenil na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, nos anos de 2000 a 2008. Atualmente é coordenadora de estudos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde também faz palestra. Está na presidência da 10ª União Regional Espírita do Estado do Paraná, com sede em Cascavel. É também vinculada ao Centro Espírita A Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. É uma das coordenadoras do grupo de estudo online Sueli Caldas Schubert, das obras de Manuel Filomeno de Miranda. O tema que ela irá falar para nós na noite de hoje é Jesus e os conflitos existenciais. Para que a gente não perca muito tempo, nós vamos pedir à nossa querida Zunara que faça a leitura inicial e a prece. Por gentileza, Zunara. Boa noite a todos. A leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico, Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. E nesse momento, em que nossos corações já se uniram pela belíssima mensagem de Emmanuel, vamos então agradecer a Jesus, mestre de amor e bondade, aos seus tarefeiros de amor da casa de Chico e de Antônio de Pádua, que nesse momento nos envolve com luz, com paz, com serenidade. Rogamos, Senhor, auxilia-nos a ampliar a nossa condição de entendimento, envolvendo a todos nós aqui reunidos nos dois planos da vida, para o estudo do Teu Evangelho. Que a Tua luz, Senhor, envolva a Gisele, para que possa trazer para nós as palavras que vêm do Teu coração amoroso.
Sê com todos nós, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pedimos a todos que, por gentileza, ponham os seus microfones no modo silencioso. E, Gisele, a palavra é toda sua, querida. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos, querida Zunara, que intermediou para que pudéssemos estar aqui essa noite, falando um pouquinho a respeito da querida benfeitora Joana de Ângeles, quando ela vai nos trazer esse tema tão importante a respeito do vazio existencial. E a nossa referência para não cairmos nesse vazio é o nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, os seus exemplos. Então, eu gostaria, primeiramente, de compartilhar aqui uns slides que eu preparei, que vão nos auxiliar, porque eu tentei fazer como que um mapa mental, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Eu tentei fazer um mapa mental, porque a Joana, né? Sim, se eu posso chamá-la assim, Joana, né? A mentora, benfeitora. A gente ouve o Divaldo chamando ela de senhora, né? Então, a benfeitora, ela nos traz, eu digo, uma receita de bolo, como se fosse um caminho prático para que a gente não caia nesse vazio existencial. Então, ela nos propõe um convite para voltarmos o olhar para dentro, né? O autoencontro, descobrirmos as questões da nossa vida cotidiana que vão nos empurrando para esse vazio existencial, né? Para a depressão, considerando também o número alarmante dos suicídios que nós temos visto crescer, principalmente nesta pandemia, infelizmente também acometendo jovens, né, que diante de tanto sofrimento, de desgosto, às vezes de falta de um objetivo maior para viver, acabam optando por essa saída que nós sabemos o quão difícil será, né, com as suas consequências. Então, Joana, ela vai começando esse capítulo, eu esqueci de dizer, né, que é o capítulo 15 do livro Conflitos Existenciais, que faz parte das obras da série psicológica da benfeitora. São 16 livros que ela nos traz a visão da psicologia transcendental. Ela diz que esses conteúdos desses livros também vão ajudar as universidades, as academias no futuro, como sendo o futuro da psicologia. Então, é fantástico para a nossa própria libertação. Nós recomendamos a leitura. Capítulo 15. Ela vai falando a respeito da nossa liberdade enquanto seres humanos para fazermos as escolhas que melhor nos aprovam. São de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos interesses. Nós vamos tomando decisões ao longo das nossas reencarnações, não só dessa, e aí então vamos colhendo os frutos das consequências das nossas próprias escolhas. E quanto mais responsáveis formos, mais conscientes, nós vamos saber que os frutos dessas escolhas serão melhores. Então, tudo está nas nossas mãos. Não é culpa do acaso, não é culpa de Deus, não é culpa do vizinho, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso marido, do governo, da sociedade. É a nossa responsabilidade que vai nos fazer sermos mais felizes ou infelizes, tudo de acordo com o que fazemos do nosso livre-arbítrio. E aí ela também fala a respeito dessa psicologia existencialista, que são psicólogos, psiquiatras, são humanistas, que apesar de não terem sido espíritas, eles trouxeram conceitos a respeito dessa transcendentalidade, de olhar para o outro, de termos algo a mais por que viver nessa vida, além do terra a terra, além das nossas obrigações materiais. E eles nos afirmam que nós somos produtos de nossas escolhas, porque o homem é aquilo que faz de si mesmo, coloca nas nossas mãos as rédeas da nossa própria vida.
E isso é muito interessante, porque a gente sai daquela postura de vítima, vítima da sociedade, vítima do acaso, que muitas pessoas ainda não desconhecem a lei de causa e efeito e acreditam que realmente as coisas acontecem por acaso, que somos vítimas dos acontecimentos dos outros que interferem na nossa vida, quando na realidade nós vamos tomar conhecimento que a nossa vida só depende do que nós fazemos dela, porque o sofrimento ele é inerente à nossa condição evolutiva. Na Terra todos sofremos, isso a benfeitora também nos fala. Uns de uma forma, outros de outra, de uma intensidade, de outra, mas todos sofremos. O que nos difere é a forma como nós lidamos com o sofrimento, as atitudes que tomamos frente às dificuldades. E isso também tem muito a ver com a forma como nós vivemos, quem nós somos, o que temos da nossa base moral, religiosa. Também podemos falar a respeito da estrutura familiar, mas, a par de todas essas questões externas, nós somos os autores da nossa própria vida. Então, tudo aquilo que nos acontece, se algo está se repetindo na nossa vida, de forma que nos desagrada, nós deveremos, segundo a benfeitora, pararmos e fazermos uma autoanálise do porquê que aquilo está acontecendo, sem transferirmos a responsabilidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Não, se algo está se repetindo de forma que me desagrada, eu tenho condições de chegar até o cerne do problema para resolver, para me desvencilhar, para ser feliz. Muitas vezes nós pensamos de forma equivocada que nascemos para sofrer, que a Terra é um vale de lágrimas, onde as pessoas sofrem, onde ninguém consegue ser feliz. Mas essa também é uma visão um pouco distorcida da realidade, porque em sendo Deus um Pai de amor e bondade, Ele não vai enviar os seus filhos para que sofram sem ter esperança em dias melhores. Não vamos reencarnar para sofrer, mas o sofrimento faz parte da nossa evolução. Então, nós viemos para a Terra e voltaremos à Terra quantas vezes forem necessárias, até que aprendamos a nos desvencilhar desses vícios morais, materiais, que nos prendem a esses estados íntimos de revolta, de angústia, de dor e de sofrimento. Então, nós vemos muitos exemplos na sociedade de pessoas que conseguiram, num verdadeiro estoicismo, superar as piores dores, aqueles estados inimagináveis que a gente às vezes se coloca no lugar do outro e pensa, nossa, se fosse comigo eu não suportaria, eu não conseguiria vencer. E outros que passam pelo mesmo problema e que realmente se entregam, né? Aqui a gente mora perto do Paraguai, nosso estado aqui, o Paraná, é vizinho aqui do Paraguai, e a gente tem um ditado popular que a gente fala assim, a gente não pode se entregar para os paraguaios, né? Fazendo referência à triste guerra do Paraguai. Mas, enfim, nós não podemos nos entregar diante a esses percalços no caminho, porque se a dor nos chega, se o peso nos chega, é porque nós conseguimos carregá-lo e levá-lo adiante. Então, nós todos temos que saber qual é o nosso propósito de vida. Já nos dizia Nietzsche que quem tem por que viver pode suportar quase todo como. Então, se eu não sei o que eu quero da vida, né? Eu não sei o que eu quero ser, o que eu quero realizar, eu não acredito na imortalidade da alma, para mim o mundo é esse ponto e acabou, e a gente nasce para conquistar as coisas materiais. Quando vêm as frustrações, quando vêm os problemas, as dores, os sofrimentos, nós não vamos aguentar. Vai ser difícil suportar, porque a gente vai pensar assim, mas para que então que eu vou passar por tudo isso? Para que sofrer? Qual que é o sentido disso tudo, desse propósito? E aí a gente vai perdendo o gosto pela vida. Mas se a gente tem um porquê viver, porque nós sabemos que não vamos morrer com a morte do corpo, porque nós sabemos que fomos criados por Deus
para sermos felizes, que temos muito a fazer para aprender a amar, estender a mão para quem precisa, um objetivo maior da nossa vida, nós vamos suportar quase todo o como. O como não vai importar tanto. Já nos dizia também o grande psiquiatra Viktor Frankl, que o desespero é o sofrimento sem propósito. Esse psiquiatra, ele também já foi muito citado por Divaldo Franco nas palestras, e eu tive a oportunidade de ler um dos seus livros, que é Em Busca de Sentido. Ele conta a história dele quando foi um prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. E então ele foi lá para os campos de concentração em Auschwitz, e ele perdeu tudo. Ele perdeu toda a família, ele perdeu o nome, porque quando eles entram no campo de concentração, recebiam um número, ele não podia mais exercer a sua profissão. Então, assim, ele tinha todos os motivos para desistir de viver, para simplesmente se entregar, porque era tanta dor, tanto sofrimento, tantas mortes, tanto desespero, que visto por alguns, que a maioria podia muito bem escapar por essa desistência de viver, mas ele não, ele operou de forma contrária. A cada dia ele ia arranjando uma nova razão para estar vivo no dia seguinte. E ele vai contando as experiências dele nesse livro, dos casos que ele atendeu dentro do campo de concentração, das amizades, dos pacientes, né, que eram os amigos dele que estavam ali presos, que ele também ajudou a encontrarem um sentido maior, um propósito para as suas vidas, aqueles que pensavam em suicídio. Então, ele começa a ter a vontade de sair dali, a esperança de sair dali vivo, para que ele pudesse escrever esses livros, para que ele pudesse mostrar para a humanidade tudo o que aconteceu lá dentro e como que ele conseguiu superar. Então, esse era o seu grande sonho, esse era o seu grande propósito de vida. E a história de vida dele é fantástica, porque além dele conseguir superar tudo isso, né, ele vai escrevendo também um livro que ele vai criar depois, a logoterapia, um tipo de terapia hoje muito conhecida. Ele também vai superando todas as dificuldades. Depois ele se casa novamente, quando a guerra acaba, enfim, ele se casa novamente, constitui família, e ele vai cada vez mais superando os obstáculos que a vida lhe apresentava. E aí ele coloca no livro também os casos dos pacientes que ele atendeu com a logoterapia. Casos de dores, de sofrimentos, de depressão profunda, de pessoas que pensavam no suicídio, e como que ele conseguia chegar até essas pessoas com respostas, na verdade, com perguntas simples, mas que precisa ter uma capacidade intelectual muito grande, conhecedor da psique humana, para que a própria pessoa, ao responder a pergunta, pudesse se ouvir. E em se ouvindo, ela mesma descobrir a resposta para a problemática dela. Um dos casos que me marcou bastante quando eu li o livro foi de um médico que ele atendeu que estava desesperado, porque a sua esposa havia morrido e ela era a razão da sua vida. Tudo na vida ele fazia pensando nela. Eles viveram juntos por muitos anos e ela havia morrido, ela havia passado por uma doença e desencarnado. E ele não estava aceitando a morte dela. Ele dizia que isso não era justo. Por que ela tinha que morrer? O que Deus queria dizer para ele com isso? E ele simplesmente não aceitava. Estava extremamente triste, chorava copiosamente, estava realmente desistindo de viver. E aí ele olha para o paciente e diz assim: você amava muito a sua esposa, não é? Você diz que ela era a razão da sua vida, que agora você não consegue imaginar mais a sua vida sem ela. Então, diante desse amor que você diz que tem por ela, eu gostaria de te perguntar o seguinte: se você tivesse morrido e ela tivesse ficado, você gostaria que ela passasse por todo esse sofrimento que você está passando? E como que se fosse assim um passe de mágica, né? Um insight, um clique, ele cai em si
e realmente concorda com o médico, porque afinal ele amava tanto a sua esposa que era preferível que ele sofresse do que ela tivesse ficado e ela então ficasse sofrendo no lugar dele. As histórias que ele nos traz de superação, porque depois também ele vai até chegar na velhice, ele vai aprender a esquiar, ele vai aprender a pilotar, ele fica cego no final da vida, e ainda assim, depois da cegueira, escreve mais um livro, porque ele vai ditando para o seu neto, e o neto vai digitando. Então, ele sempre teve um propósito de vida. Nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma morte, nenhuma doença, nada foi capaz de tirar a vontade de viver deste grande psiquiatra, que, segundo Divaldo, apareceu para ele alguns anos atrás para contar a sua história, porque realmente ele foi um grande vencedor. E aí a benfeitora Joana de Ângeles, falando a respeito do sentido existencial, vai falar da necessidade de nós fazermos essa viagem interior, porque as situações que nos causam sofrimento vão nos impulsionar para essa necessidade de mudar a nossa vida, removendo a causa da aflição. Então, por que a dor chega? Por um propósito. Por que o sofrimento chega? Por uma razão. Não é à toa, não é simplesmente porque faz parte da vida. Faz parte da vida, mas tem um propósito. Se eu não paro para pensar a respeito daquilo que me acontece e que me causa desgosto, eu não vou conseguir resolver aquele problema. E ele vai ser um problema recorrente. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E a gente vai passar uma vida inteira querendo varrer esse problema para debaixo do tapete. E aí não vamos conseguir ser felizes, porque o nosso inconsciente não vai deixar que a gente fuja de nós mesmos. Então vem lá a dor, né? Como Francisco de Assis dizia, a irmã dor, o irmão sofrimento, como um convite para que a gente faça essa viagem interior. Faça a meditação, a introspecção, busque o porquê daquilo, porque tem uma razão. A neuroimunologia vai dizer como as emoções vão afetar o nosso sistema imunológico. Isso aí já está pacificado. É cada dia mais interessante o que a ciência vem nos mostrando a respeito do nosso estado íntimo e emocional, como que afeta o nosso organismo, o nosso sistema imunológico. Porque se temos conflitos não resolvidos, nós sabemos que eles se tornarão problemas psicossomáticos. É aquele problema que a gente tem que nenhum médico resolve, que nenhum remédio também vai conseguir diminuir a nossa dor, o nosso sofrimento. Porque ele tem um fundo emocional. Daí, então, o nosso perispírito vai ressentindo aquilo do nosso espírito e vai imprimir no nosso corpo físico esse problema, em forma de doença. Então, por isso Jesus dizia que ele veio não para curar corpos, mas para curar as almas, justamente para que a gente pudesse se libertar desses vícios, desses sofrimentos, dessas amarras morais. Então, muitos daqueles que Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de conduta, não mudaram seu estado mental, não aproveitaram essa oportunidade para conseguirem se libertar do mal. E a força do pensamento positivo é capaz de fazer com que a gente ressignifique uma tragédia em triunfo pessoal. Aí a gente pensa assim, mas nossa, será que um dia, se me acontecer uma tragédia, eu vou conseguir enxergar o ponto positivo? Será que eu vou ter essa capacidade? Será que eu vou ter essa paciência, essa resignação, essa renúncia do que eu quero? Porque muitas vezes a gente só pensa assim, o que eu quero da vida? E a gente esquece de se perguntar o que a vida quer de nós. E a vida aqui a gente entende como Deus, que é o Pai da vida, é o Criador, é o mantenedor de tudo, de todos. O que Deus quer de nós aqui na Terra? E não ao contrário, a gente fica assim, não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, fica fazendo preces, pedindo, e a gente esquece de se perguntar, né? E de perguntar para a vida, para Deus, qual é o propósito da nossa vida? Para que a gente veio para a Terra nesse momento de transição? Qual é o nosso papel, a nossa tarefa?
Todos nós somos importantes, somos peças de um quebra-cabeça, se faltar uma vai ficar incompleto. Então, por mais, às vezes, simples que seja a nossa tarefa, as nossas atividades profissionais, porque o mundo dá tanto valor para isso, a Joana Benfeitora nos fala no livro Vida Feliz, toda atividade ela é importante, cada pessoa tem a sua relevância, tem o seu papel a desenvolver aqui na Terra. Então, sim, quando nos acontecem as piores tragédias, nós devemos ter esse olhar positivo, pensamento positivo. Bom, se fechou uma porta, com certeza vão se abrir 2 janelas, mas eu preciso querer ver essa janela abrir, porque senão eu vou ficar olhando só para aquela porta que fechou, atrás de mim tem 2 janelas abertas e eu não consigo enxergar, porque eu não quero, porque eu estou presa naquele sofrimento, estou presa naquele pensamento pessimista. E Viktor Frankl também vai falar a respeito da tríade da tragédia humana, como sendo a dor, a morte e a culpa. Eu achei muito interessante que ele coloca que se nós fôssemos imortais na carne, enquanto seres biológicos, nós postergaríamos os nossos compromissos, as nossas realizações para sempre. Não teríamos essa urgência de realizar as coisas agora. Então, a morte, ela faz com que, a biológica, faz com que nós corramos atrás do tempo. Façamos as coisas enquanto estamos aqui reencarnados. Porque sabemos que depois que nós voltarmos, nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos enquanto estávamos aqui. Então, faz com que também nós enxerguemos essa dor de forma diferente. Porque o sofrimento é inerente a toda criatura humana, mas a dor, ela é peculiar. Eu posso sentir a dor num grau mais intenso do que o meu irmão, por exemplo, se eu der muito valor para aquilo. A benfeitora fala, né? A cada dia basta o seu mal, para que a gente não valorize o mal, para que a gente olhe sempre para o belo, para o bom, para as coisas boas que acontecem na nossa vida. E aí, então, a gente cai também na questão dessa culpa, porque nós erramos muito nessa vida, nas vidas passadas, e aí vem no nosso inconsciente essa cobrança de que nós não vamos conseguir superar as vicissitudes, que nós somos culpados, que nós erramos, mas nós temos que nos libertar de tudo isso, porque isso só nos prende, nos amarra, nos impede o avanço. E aí ele traz essa frase famosa, que está lá no Antigo Testamento, que muitos já ouviram falar, né? Que diz a respeito do que nós devemos fazer, né? Se não eu por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou? E se não for agora, quando? Porque as pessoas não vão fazer o que a gente precisa fazer para ser feliz. As coisas não vão nos trazer felicidade. Felicidade, esse estado íntimo permanente, nos trazem alegria momentânea, nos trazem o prazer físico, mas não é duradouro, a gente sabe disso. Então, se eu não for buscar nesse autoencontro, nessa meditação, na oração e no meu próprio esforço íntimo para ser feliz, quem vai fazer isso por mim? Não vai adiantar eu ir ao centro, tomar passe, só orar e não agir, pedir para que os outros façam por mim. Eu vou precisar fazer. E se eu fizer só por mim, quem eu sou? Sou uma pessoa ainda egoísta, sou uma pessoa ainda que não consegue enxergar o sofrimento alheio, que não consegue admitir que precisa dos outros para estar aqui na Terra, porque tudo na vida é solidário, né? E só é solitário quem não é solidário, também nos fala benfeitor. E se não for agora, vai ser quando? A gente diz assim, na próxima reencarnação, tem tantas. Nós somos espíritos imortais, se eu não conseguir resolver agora, eu resolvo na outra. Tá certo, mas também não está 100% de acordo. Por quê? Talvez na próxima seja mais difícil, talvez na próxima seja um pouco mais dolorido, talvez eu não volte mais para a Terra está passando pelo momento da sua regeneração. Se eu não me ajustar ao nível evolutivo da Terra, eu sei que eu vou ser exilada do planeta Terra. Será que eu quero? Eu não quero. Eu falo por mim, né? Eu falo no nosso grupo de estudo, eu falo, gente, pensem
Pensem que se a gente não se ajustar moralmente, nós vamos ser exilados do planeta Terra para um planeta primitivo. O que isso significa? Significa que não, tchau tecnologia, tchau medicamentos, anestesia, eletricidade. Nós vamos voltar para muita dor, para muito sofrimento, para conseguir evoluir de novo. Aí alguém pode dizer assim, mas a gente não regride. Não, a gente não regride. Mas o que acontece? Se a gente não acompanhar a evolução, a gente vai para um mundo afim ao nosso estágio evolutivo. E quem de nós aqui tem tanta inteligência que é capaz de descobrir a luz, ou descobrir a internet, criar aplicativos, todos esses que a gente faz usufruto? Então, nós temos que apurar o nosso passo. O momento é agora, essa reencarnação, ela é decisiva. Também quem nos fala são os benfeitores espirituais. Então, a benfeitora vai falar sobre a psicogênese da perda do sentido, a origem da perda do sentido, falando a respeito desses conflitos que nós trazemos do passado, que hoje vão ressoar como debilidade das nossas forças morais para enfrentar as nossas dificuldades. Porque somos ainda espíritos errantes, não temos a disciplina que precisaríamos ter, não temos a moralidade da conduta que precisaríamos ter para conseguir vencer o mundo como venceu Jesus. Então, como nós ainda somos indisciplinados, falta-nos moralidade na conduta, somos imediatistas, temos interesse nas coisas materiais para ontem, né? Não é nem para amanhã, a gente quer para ontem. E quando a gente vive nesse tumulto, nesse tormento, caímos no vazio existencial. Caindo nesse vazio existencial, nós vamos perceber que nos faltam objetivos reais para continuarmos vivendo. E nós vamos perder a nossa própria identidade. Nós começamos num processo de frustração, de insatisfação tão grandes que vamos optando pelas fugas psicológicas, fugas materiais, que ela nos coloca como a droga, a depressão, aí até então cairmos nesse vazio existencial. Tudo por conta dessa nossa fraqueza moral. Se nós não temos uma base religiosa, seja qual for, se nós não temos essa noção de espiritualização, de espiritualidade, é muito mais fácil que nós caiamos. E essa correria do dia, ela fala, esse corre-corre, a gente acorda, desliga o despertador, sai atropelado para cumprir a nossas tarefas, a nossa agenda, não permite que a gente pare para pensar, para amadurecer as nossas emoções, para fazer essa... o que aconteceu no dia de hoje, né? A gente faz essa retrospectiva. O que me desagradou? O que me tirou do sério? O que me incomodou? Para que a gente resolva em nós. Não para que a gente vá lá para o outro e fale assim, olha, você fez isso, eu não gostei, viu? Não faça mais. Não é isso. É para que a gente mude a nossa visão sobre as coisas, né? Para que a gente também possa, amanhã, fazer uma escolha diferente, uma escolha correta. Porque se a gente reconhece que errou hoje, amanhã a gente vai fazer diferente. Então, a gente precisa de um tempo para refletir, para fazer essas ponderações significativas a respeito da nossa própria vida. E hoje, mais do que nunca, existe essa sofreguidão para aparecer. Tem se falado muito a respeito também do que você não precisa nem ter, você só precisa parecer que tem. Quantas vezes a gente vê ali na internet as pessoas que pagam para entrar num local que imita um interior de um avião, tiram um selfie e saem lá de dentro daquela cabine. A que ponto nós chegamos? Qual que é o sentido de querer aparecer tanto para agradar quem, né? E aí ela coloca assim da necessidade desesperadora para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que isso vai nos levar a essa exaustão, porque ninguém aguenta usar uma máscara o tempo todo para agradar os outros, para ter likes, para ter curtidas, para ter compartilhamentos. Então, a gente está vivendo um período muito preocupante,
E se as mentes são mais jovens, é mais preocupante ainda, porque mais valor elas vão dar para essas coisas passageiras, fúteis, porque elas estão no processo de formação da personalidade e são mais vulneráveis. Então, a gente precisa acompanhar de perto para dizer, olha, isso aqui que você está vendo não é a realidade. Tem filtro na foto, a pessoa paga para tal lugar, não está, ninguém vive sorrindo 24 horas, ninguém veio para a Terra para passear, então não acredita nisso aqui que você está vendo. Porque lá na vida particular da pessoa, isso a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, ela também sofre. Ela também tem as angústias, as dores. Quantos atores famosos, lindos, nós vemos caírem em depressões profundas, usarem drogas, suicidarem-se. Então, nós precisamos estar alerta para as coisas que nós damos mais valor. E então, se vamos seguindo nessa corrente, nosso ego vai ficando cada vez mais inflado, mais exigente, porque a gente vai tentar ser o espelho que reflete as outras pessoas. A gente não faz mais porque a gente gosta. A gente pensa assim, quem vai me ver? Quem vai estar lá? Quem que acha isso bonito? Quem que acha isso feio? E aí a gente já vai perdendo o endereço de si mesmo. Eu já não sei mais se eu gosto ou se eu não gosto, se tá bom assim, se não tá, se de repente eu sou mais feliz sendo eu mesma, mas eu quero ser aprovada pelos outros, e aí eu vou criando esses fantasmas, essas frustrações, esses complexos que vão nos desgastando, vão nos desvitalizando. Então, nós temos uma necessidade psicológica de esconder o nosso sentimento e exibir a nossa aparência, e vamos ficando sobrecarregados emocionalmente. E ela também fala que isso, principalmente, nos períodos de guerra, de violência, das catástrofes, fica muito mais aumentado. Porque a gente sabe que é muito difícil, por exemplo, agora parece que nós estamos querendo respirar, né, uma saída da pandemia, mas nós vivemos esses períodos de violência, de catástrofe, talvez a gente viva ainda as consequências dessa pandemia, do lockdown, através de mais violência, né, roubos, enfim. Então, a gente vive nessa pressão, a gente vive com medo, a gente vive inseguro, na solidão. Muitos de nós podemos dizer que no início da pandemia chegamos num momento que pensávamos, e agora? O que será de mim? Será que isso vai ter solução? Se a gente for também buscar as notícias, que são normalmente notícias trágicas, nós vamos ficando cada vez mais aflitos, nos sentindo inseguros. Então, nós também precisamos nos policiar, cuidar, para não acessar essas notícias ruins com tanta frequência, não darmos ouvidos a essas desgraças todas, porque nós não precisamos saber de tudo de ruim que acontece no mundo. Nós não vamos ficar alienados, porque nem conseguimos, né? A gente abre ali uma página social, a gente já vê as notícias. Mas se a gente fica vinculado com tudo isso, vai gerando mais insegurança, mais sentimento de solidão, de abandono, esse sentimento de inferioridade, desespero generalizado, ansiedade, insatisfação. E a gente vai como que se fosse desistindo mesmo de viver. Porque a gente não consegue imaginar um porquê. Se nós não sabemos da imortalidade da alma, não temos algo a mais com que nos vincular, nós vamos realmente desistindo. Até mesmo nós que temos, já é muito difícil conseguirmos resistir, observarmos-nos, vigiarmos-nos para saber como estamos interiormente, né? Então, nós, se perdemos as nossas metas e os objetivos, vamos ficando como indivíduos psicologicamente vazios, que somos seres intelectualizados, mas que ainda não aprendemos moralmente falando. Nós ainda não sabemos nos trabalhar interiormente, nós não sabemos enfrentar os nossos medos e as nossas culpas, mas já fomos para a Lua, já inventamos, né, enquanto humanidade, maravilhas tecnológicas. Existem teorias, livros, coisas fantásticas produzidas pela mente humana, mas o homem moral, o ser humano espiritual, que é capaz de se superar, ainda está engatinhando.
E aí, em decorrência disso, o que nós temos? Angústias e incertezas, que não vão ser preenchidas pelas coisas materiais. Muitas vezes a gente fala assim, dinheiro não traz felicidade. Mas quero ver como que não traz. Não traz. Se trouxesse, todo mundo que tem dinheiro, que é rico, não ficava infeliz. Não tinha depressão, não tinha nenhum problema, e não usava droga. E a gente sabe que isso não acontece. Então, é claro que nós temos, sim, que lutar por ter uma vida digna, confortável, vivermos bem, né? Mas é mais importante do que isso, bem viver. Como que nós lidamos com essas questões na nossa vida? Porque não adianta nada ter o cofre cheio de dinheiro e a gente morrendo por dentro, com angústia, com solidão, com tristeza, né? Dinheiro nenhum vai conseguir preencher esses sentimentos, esse vazio existencial. Então, o vazio existencial, ela fala, né, que vai ser decorrente desse tédio e da repetição das experiências que não se renovam diante da indiferença das criaturas, umas pelas outras. E que esse estado emocional vai nos dar uma sugestão de inutilidade. Eu não sirvo para nada, eu realmente não presto, eu não sei qual que é a utilidade da minha vida, se eu não tivesse aqui, dava na mesma. Vejam como é complicado. A gente vai caminhando por esse caminho sem perceber. E aí, porque a gente não para refletir. E aí, quando a gente se dá por conta, a gente já está lá na frente, na beira do precipício. E vai nos dar, então, esse sentimento perturbador. Porque esse sentimento de desvalia, de que eu não sirvo para nada, para que viver, é desesperador. E eu preciso evitar chegar nesse ponto. E como que eu vou evitar chegar nesse ponto? Fazendo esse caminho que a Joana, benfeitora, nos convida. O autoencontro, a meditação, a oração, um sentido maior para eu viver. O que é um sentido maior? As coisas materiais, elas fazem parte da nossa vida na Terra e elas são importantes, são necessárias, mas elas não bastam. Eu preciso ter um porquê a mais, alguém para amar, alguém para cuidar, uma ação maior por desenvolver, um projeto de vida que seja para a próxima reencarnação a gente voltar e dar continuidade, né? Que é essa transformação íntima, que todos nós vamos ter que passar por tudo isso. E aí ela vai falar que essa sensação essa sugestão de inutilidade, esse sentimento perturbador, vai trazer um vazio coletivo em grande número de pessoas, que essas pessoas vão tentar preencher inutilmente através das festas alucinantes, volumosas, dos prazeres anestesiantes, despertamento em estado de vácuo interno, e que esse tipo de atitude vai fazer com que haja mais conflito, mais culpa, porque a gente sabe que no dia seguinte a gente vai precisar responder para a nossa própria consciência. E a consciência vai nos apontar o nosso erro. Então, não vamos resolver através dessas fugas. Então, esse vazio, ele decorre da incapacidade que toma do indivíduo, que sugere que é impossível, é inútil lutar contra as dificuldades. E aí ela diz, né, que essa pessoa que está nesse vazio, ela fica com uma resignação que, na verdade, não é resignação, porque é um comodismo, é uma resignação indiferente. Sabe aquela pessoa que diz assim, a vida é assim mesmo, todo mundo sofre, vai ver que é meu karma passar por isso. E não adianta, já tentei, não consigo. É uma resignação indiferente, porque está cômodo para mim. Está ruim, mas não está tão ruim assim. Se estivesse bem ruim, eu me movimentava para que isso mudasse. Até tem como se fosse uma piada, né? Não é uma piada, mas um cachorro estava sentado em cima de uma tábua com um prego e chorava. E aí ele estava num posto de gasolina. Aí chega alguém para abastecer o carro e olha aquele cachorro chorando em cima daquele pedaço de tábua com o prego e pergunta para o frentista, mas escuta, esse cachorro aí, coitado, vai lá ajudar ele, né? Ele deve estar com dor.
Aí o frentista fala, olha, se ele tivesse mesmo incomodado, ele já tinha se levantado e mudado de lugar. Ele está ali porque ele quer. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos com as coisas, com os problemas, com as dores, nos fazemos de vítimas, e com esse, nos utilizamos desse mecanismo de autodefesa, justificando que a vida é assim mesmo. Isso só vai aumentar o nosso vácuo interno. E aí, nós vamos perder o interesse pelo desejar e pelo realizar. Ficamos amorfo. Quando o ego, então, vai ficar soberbo e rebelde. Então, vocês percebem, né, que o caminho está ficando cada vez mais difícil. E aí vamos ter esse conflito, que somos inúteis e vamos entrar num estado de depressão. Então, é necessário que a gente busque pela autoconsciência, pela conquista do self. O self é quem nós verdadeiramente somos. O nosso espírito imortal, com letra maiúscula, né? É maiúsculo, espírito, criado por Deus, que tem o Deus interno, que tem a sementinha divina que está ali esperando para germinar. E essa conquista do self, ela vai se dar após os primeiros meses da infância, quando vai se formando o ego, quando a criança vai tomando consciência de que ela é um indivíduo à parte da mãe, né? E aí, então, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade para raciocinar, para selecionar aquilo que nos agrada e compreender o significado dos símbolos. Porque nós devemos, a partir de então, elaborar esquemas racionalmente, para que a gente possa considerar aquilo na nossa vida que é ético, que é estético, que é nobre. O que vai ser diferente daquilo que é vulgar, que é grosseiro, que é indigno. Então, a partir desse raciocínio e dessa conclusão, certamente a minha vida vai ser diferente. Vai ser mais desperta, eu já vou estar tendo consciência, autoconsciência daquilo que me faz bem, daquilo para o qual eu fui criado. E é um processo de individualidade, porque vai ampliar os nossos horizontes emocionais e psíquicos e vai nos libertar dessas amarras do passado. Porque não importa o que eu fiz ontem, o que eu fiz ontem já está feito, eu não vou conseguir voltar e mudar, mas eu vou conseguir amanhã fazer diferente. Eu vou conseguir ser melhor, eu vou conseguir resgatar o meu erro. Não posso ficar ali preso na culpa e no remorso, porque isso só vai fazer com que eu sofra ainda mais. E aí a benfeitora vai falar a respeito dos sonhos. Eu, particularmente, gosto muito, apesar de ser leiga na psicologia, gosto muito quando ela fala a respeito dos sonhos catárticos, que através dos nossos sonhos catárticos nós vamos tendo os símbolos das coisas que nos tormentam para que o nosso consciente possa trabalhar. Então, se eu quero esconder para debaixo do tapete um conflito que eu tenho, eu não quero enfrentar, eu sei que vai ser muito doloroso, então eu fujo. Quando chega no momento, o inconsciente vai mandando mensagens para o consciente em forma de símbolos, principalmente no sonho, para que a gente trabalhe esse conflito. Então, é muito interessante quando a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos símbolos, né, desses sonhos catárticos, que é como se a gente estivesse fazendo terapia, porque vai nos ajudar a eliminar os conflitos, vai nos ajudar a entender e estabelecer metas, e vai nos ajudar na eliminação da ansiedade e da culpa. Mas eu preciso parar e pensar, né, no sonho que eu tive, que na verdade muitas vezes é um desdobramento parcial do nosso corpo, e aí a gente entra em contato com quem nós verdadeiramente somos, sem esse véu do esquecimento que acontece quando nós estamos no estágio de vigília num corpo carnal. E aí, então, o nosso self, né, o nosso ser espiritual, quem nós somos, porque muitas vezes a gente acha que é um corpo que tem um espírito. A gente inverte. Na verdade, não. Nós somos um espírito e temos um corpo provisoriamente, né, nessa vida. Vamos ter que deixá-lo. E aí, então, quando nós nos damos conta que somos esses seres espirituais, vamos nos autoconscientizando, vamos buscando nos edificar, fazer melhores raciocínios,
não reagirmos, agirmos, né? Porque instintivamente a gente reage, mas conscientemente a gente age. E aí a gente vai se libertando desse automatismo instintivo. Porque o cachorro, se a gente pisa na pata dele, ele morde ou ele late, mas ele é um ser irracional. Nós não. Nós devemos parar, refletir, respirar, contar até 10, porque senão a gente não sai desse estágio evolutivo, né? E aí essa consciência da individualidade, que é o despertar do espírito, vai dando forma. Nós vamos tendo esse objetivo essencial da vida humana, que é facultar o nosso desenvolvimento integral. Porque muitas vezes a gente só se dedica aqui na Terra para o desenvolvimento intelectual, profissional. E a gente se esquece do moral, do espiritual. E aí nós vamos aprendendo a pensar melhor para fazermos melhores escolhas. E a partir de então vamos amadurecendo psicologicamente, fazendo realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades, acumulando valores transcendentes, vamos ampliando os níveis de vida, os nossos valores éticos, vamos sendo realmente um pouquinho diferentes da massa que vai junto com a boiada, né? A massa que a gente diz que o grupo vai, às vezes vai porque nem sabe que tá indo. Ah, eu estou naquele grupo, fui. Tá, mas você foi por quê? O que te fez ir? O que te move? Estar no grupo ou estar contigo mesmo? Porque no final das contas, como disse Maria Teresa de Calcutá, tudo será entre nós e Deus, né? Nós não vamos poder justificar o grupo. Então, tudo vai depender do nosso esforço, da nossa ação, do nosso movimento. E qual que é a finalidade da nossa existência, né? Como que nós vamos alcançar o nosso objetivo de sermos felizes? Será que a gente se faz essas perguntas com frequência? E será que a gente para tempo suficiente para ouvir a resposta? Ou a gente não quer nem saber, né? E aí vai ficando mais difícil. E aí, por fim, ela nos traz a respeito da terapia libertadora, para que a gente possa mudar de atitude racional e emocional para com a oportunidade existencial, através de uma fé religiosa, de um sentimento de humanidade, do respeito social e de uma vinculação idealista. Então, se as pessoas, nós conseguirmos manter esses itens na nossa vida, nós teremos sempre uma razão por que viver. Nós estaremos andando na contramão do vazio existencial, porque nós teremos sempre uma vinculação idealista, seja qual for. Nós teremos esse senso de que devemos ter esse respeito social, porque a nossa vida não é só nossa, nós fazemos parte de um grupo social, de um grupo familiar, né? Esse sentimento de humanidade, de que todos somos irmãos, a fraternidade e a fé religiosa que nos mantém conectados com a divindade, com algo superior. Então, tudo isso são estímulos para que a gente não perca o significado interior. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da imortalidade do espírito, as nossas reflexões, o nosso autodescobrimento vai conseguindo transformar essa angústia e essa ansiedade que dificultam e impedem a nossa identificação com as metas e compromissos, vão se diluindo. Nós vamos sendo pessoas mais serenas, mais pacíficas, mais tranquilas. E ela diz, não vai ser fácil, mas a gente vai ter que tentar, insistir e até conseguir. Porque se fosse fácil, a gente não precisaria reencarnar tantas e tantas e tantas vezes. Mas é possível, o que significa que sim, nós devemos olhar para o maior exemplo de renúncia, de perdão, de amor que já esteve sobre a terra, que é Jesus, que sofreu de todas as formas que a gente pode imaginar, né? Foi abandonado pelos amigos, foi traído, foi crucificado, cuspiram nele, enfim, fizeram tantas atrocidades e ele nunca deixou de amar. Pelo contrário, ele disse na cruz, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, ele é o nosso maior exemplo, o nosso sol, aquele que nós devemos nos inspirar, sem falsa modéstia. Ai, mas ele está lá tão longe. Sim, ele está longe, mas ele também teve um princípio como o nosso, e ele chegou lá. Então, se ele chegou, nós também chegaremos. Então, meus
amigos, muito obrigada pela atenção e tenho votos de muita paz a todos. Espero que tenha colaborado para a compreensão do tema. Muito obrigada. Colaborou e muito, Gisele. Muito. Nós é que agradecemos imensamente as suas reflexões e possamos, de fato, diante desses conhecimentos, né, agora trazido por você de uma maneira mais clara, mais objetiva, nos esforçarmos por continuar a nossa luta sem jamais desistirmos, né? Queremos agradecer a todos que aqui estão pela presença, avisar aos nossos amigos da Casa do Chico que ainda estamos com os nossos estudos de maneira online, e essa palestra, e o Antônio de Pádua, graças a Deus, já conseguiram voltar para a reunião de quarta-feira, de maneira presencial, respeitando todos os procedimentos que o pessoal da saúde nos orienta. Em breve, a Casa do Chico também irá voltar com os estudos. Assim esperamos, com fé em Deus. No domingo que vem, quem vai falar para nós é o querido Victor Hugo, cujo codinome é O Menino, ele gosta de ser tratado como O Menino. Ele vai falar sobre o tema A Caminho da Luz. Então, queremos convidar a todos que estejam conosco no domingo que vem, novamente, para ouvirmos as reflexões que o Victor Hugo irá nos trazer. E, Gisele, como é de praxe, eu vou pedir a você que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece e leve aos companheiros da sua casa espírita o nosso mais carinhoso abraço. Obrigada, Tereza. Para fazer a prece de encerramento? Prece de encerramento, perdão. Prece de encerramento, perdão. Então tá. Então vamos aproveitar desta sintonia que os amigos espirituais nos proporcionaram para o trabalho desta noite, para mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade da nossa vida e pedimos que nos auxilie, Senhor, a compreender o nosso valor, a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra, que nos ajude a suportar as provações, as dores, os sofrimentos, sempre nos lembrando do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que superou tudo para que pudéssemos aprender a amar. Abençoa o nosso lar, abençoa o nosso local de trabalho, as nossas atividades no movimento espírita, que possamos sempre contar com a companhia e inspiração dos amigos espirituais em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos aqui alguns agradecimentos, Gisele. O Márcio Fraga falou que foi ótima a sua reflexão. A Jaqueline agradece pela reflexão, né? A Luciene, gratidão, Gisele, e abençoada semana a todos. Luísa, Gisele, gratidão, boa noite. Vanusa Guiar levantou a mão, ela está querendo falar alguma coisa? Ou tocou? Acho que ela foi fazer qualquer movimento e acabou levantando a mão aí. Mas é isso aí, gente. Quem quiser abrir os microfones para agradecer a nossa companheira, pode fazê-lo. Fique à vontade. Obrigado, Gisele. Boa noite e felicidade. Obrigada, boa noite. É isso aí.